Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do nosso TJ Regional com os seguintes destaques para hoje. Procon fiscaliza agências bancárias. Como resolver o problema do CAD único durante a pandemia? Lei vai beneficiar trabalhadores da cultura. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A coordenação do CAD único esclarece dúvidas sobre o atendimento durante o período de isolamento social. Neste momento eu converso com o Neudo Oliveira, ele é coordenador do Cadastro Único aqui no município de Tucuruí, para falar sobre os atendimentos neste período de isolamento. Neudo, boa noite. Em relação ao atendimento relacionado ao Cadastro Único, como segue esse atendimento aqui no município de Tucuruí com o isolamento social? Nosso atendimento ele está acontecendo via telefones. Nós temos 2 números que as pessoas podem estar ligando, que é o 94 98148 6427 e o 94 99194 3327. Esses 2 números, eles são por telefone e o WhatsApp, onde a pessoa pode estar solicitando orientações e tirando dúvidas também. Se for necessário, é feito também o agendamento para o atendimento presencial. As pessoas podem também estar procurando os CRAs próximos às suas residências, que são os CRAs do Mangal, da Santa Mônica e do Getati, para terem algumas solicitações atendidas também com relação a esse período de pandemia. Com a busca para o auxílio emergencial, é muito comum as pessoas exatamente terem dúvidas sobre situações de incompatibilidade e buscam esse atendimento na ação social, que neste momento segue com o atendimento ao público suspenso, temporariamente. Correto. Preocupado com a situação de pandemia, desse momento que o Brasil está vivendo, então nós estamos fazendo esses agendamentos via telefone para tirarmos todas as dúvidas, porque nós sabemos que várias pessoas têm algumas solicitações que precisam ser respondidas, mas nesse momento a gente precisa estar preocupado tanto com a população como com nossos funcionários também. Neudo, o horário de atendimento para contato nesses telefones e até mesmo para o caso, se houver a necessidade de um agendamento presencial, as pessoas podem contactar a partir de que hora até que horas? Esse atendimento ele está ocorrendo das 8 da manhã até as 14 horas da tarde. Ok. Conversamos nesse momento com o Neudo Oliveira, ele é coordenador do Cadastro Único aqui no município de Tucuruí, trazendo essas informações de como segue o atendimento na ação social em tempos de isolamento social aqui no município, para você que precisa esclarecer dúvidas, principalmente relacionada aí à questão do auxílio emergencial e outras que são atendidas na ação social aqui no município. O Procon fiscaliza cumprimento do tempo de atendimento nas agências bancárias em Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham, vamos falar nesse momento sobre a questão de filas nas agências bancárias aqui no município de Tucuruí. E para conversar conosco a doutora Sofia Santos pelo Procon. Doutora, em tempos de pandemia, de necessidade de isolamento social, é fundamental o distanciamento. De que maneira o Procon vem acompanhando essa situação para evitar que essas filas se tornem um ponto de contaminação, por exemplo, da Covid? Boa noite. Boa noite, Kleber. Exatamente, os bancos eles têm um dever de cumprir a lei e respeitar todas as determinações e prestar os serviços ao consumidor de forma adequada, principalmente nesse período de pandemia. E na quarta-feira, dia 10, a nossa equipe de fiscalização realizou nos bancos da cidade uma ação para verificar justamente se eles estão respeitando a questão do prazo, dos tempos de espera nas filas, organizando as filas também no exterior da agência bancária e fazer cumprir a Lei Municipal 9.790 de 2014, que ela dispõe sobre um tempo razoável de atendimento ao público
que deve ser respeitado os 30 minutos em dias normais e 40 minutos em dias de pico. E o que são esses dias de pico? São vésperas e dia após de feriado, último dia útil do mês e dia 1º ao dia 10 de cada mês. Então, eles têm o dever de reorganizar a questão desse tempo para que o consumidor não fique muito tempo nas filas, aglomerando, que nesse momento é um quesito muito importante e fundamental como um método de prevenção do coronavírus. Agora, doutora, nessa fiscalização e outras que já foram realizadas pelo PROCON, foi possível detectar irregularidades no que diz respeito aos pontos que a senhora acrescentou? Sim, nessa fiscalização de quarta-feira, 3 agências foram notificadas. Uma delas, inclusive, ficou advertida para tomar as providências devidas, adequações e a correta aplicação dessa legislação supramencionada, inclusive aos decretos municipais editados pelo nosso prefeito Arthur Brito. Uhum. E a pessoa que nos acompanha neste momento, que é o usuário, né, que precisa ir à agência bancária e que se depara com essa situação, evidentemente não temos fiscalização todos os dias, mas de que maneira o contribuinte, o consumidor final lá, ele pode fazer chegar ao conhecimento do PROCON? Ele tem que tomar o cuidado de escolher o dia certo, o horário certo. As agências, elas têm controlado o atendimento para pessoas idosas, então eles têm que buscar informações para evitar também aglomeração, porque o consumidor ele também tem que fazer sua parte, mas se ele se deparar com uma situação de aglomeração, muito tempo de espera nas filas, ele tem que guardar aquele comprovante de senha, fazer o registro de horário, ou seja, buscar elementos que comprovem aquele decurso de tempo que ele está naquela fila esperando e entrar em contato com a gente, que nós iremos registrar sua reclamação e iremos atrás da agência bancária para buscar providências. Doutora, só para a gente finalizar, uma dúvida que é muito recorrente. Conta para esse tempo que a lei determina, o tempo que a pessoa está na área externa, numa fila paralela antes de passar pela triagem e adquirir exatamente uma senha do sistema bancário, ou esse tempo ele conta a partir da aquisição dessa senha? A lei municipal ela determina que é o tempo de atendimento, então ela não especifica exatamente essa questão da triagem e do atendimento, mas eu acho que com uma interpretação literal, e principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que a agência ela tem que respeitar esse período como um todo, inclusive o de triagem. Ok. Muito obrigado à doutora Sofia Santos, falando pelo PROCON, na pauta relacionada à questão das agências bancárias aqui no município de Tucuruí, esclarecendo aí os direitos que as pessoas, ao irem às agências bancárias, têm diante de uma fila, por exemplo, para evitar aglomerações. Projeto de lei irá beneficiar profissionais da cultura em todo o país. Em Tucuruí, vai receber mais de R$750 mil. É isso mesmo, Oswaldo. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, a gente conversa com a professora Rose Monteiro sobre o projeto de lei 1075/2020, projeto que ficou conhecido como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Professora, a gente começa falando um pouquinho sobre quem foi esse artista tão querido que, infelizmente, nos deixou agora no mês de maio, né? Isso, olá a todos, gente, é um prazer estar aqui. Falar de Aldir Blanc é sempre uma satisfação. Entre muitas coisas, Aldir Blanc foi um grande compositor da nossa MPB, fantástico, né, nas suas poesias, porque as suas letras eram verdadeiras poesias. A mais famosa de todas, o Bêbado e Equilibrista, que foi imortalizada na voz de Elis Regina, mas ele também é detentor do Dois para Lá e Dois para Cá, também na voz de Elis Regina. Foi uma parceria maravilhosa que ele fez, teve muitos parceiros, né? Mas realmente com João Bosco ele deslanchou aí uma fantástica coleção de músicas da nossa MPB. Ele que inclusive foi uma das vítimas, né, do novo coronavírus e passou por uma situação delicada, a família chegou a fazer campanha em redes sociais, para justamente tentar salvar a vida dele, infelizmente não conseguiram.
E esse projeto de lei é uma espécie de homenagem que foi feita para ele justamente para beneficiar a cultura brasileira, inclusive as pessoas que trabalham com cultura aqui no município de Tucuruí. Isso, foi uma acertada das maiores mesmo, em relação à homenagem, porque exatamente naquele momento em que nós perdíamos esse grande artista, nenhuma referência foi feita, né, pela Secretaria, então, Especial de Cultura, e isso os artistas sempre falaram, né, que em relação a todos os artistas que nós estamos perdendo, então foi uma excelente homenagem a todos eles. E, inclusive, esse projeto de lei poderá conceder até 3 bilhões de reais à cultura. Aqui no Pará, nós temos um valor de R$ 757.215,38, que serão destinados à cultura paraense. Como é que fica o caso de Tucuruí? Bom, é assim, essa lei foi muito interessante porque exatamente por falta das políticas públicas nesse momento emergencial, né? Então, a sociedade civil organizada realmente foi em busca desses mecanismos, chamou seus deputados, então fizeram várias reuniões até chegarmos a essa lei, que já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, está agora só aguardando a sanção do presidente para que elas possam chegar a toda a classe cultural que realmente precisa. E nesse momento, mais do que nunca. Esse valor, Paco, em Tucuruí, nós vamos receber mais de 750 mil aqui em Tucuruí. E esse dinheiro deve ser repassado a um número muito grande de segmentos e áreas da cultura. É muito importante que as pessoas, principalmente quem lida com cultura, com produção, porque às vezes quando se fala de cultura, aí você acaba focando mais para o foco artístico. Não, então é o bailarino, é o ator, e não é. Em relação à cultura, você tem uma ampla manifestação. Então, por exemplo, os focos indígenas aqui, que nós temos, os nossos focos. Então, o foco do pessoal indígena, o foco de quem trabalha com agricultura familiar, então, olha, aquela nossa maravilhosa feira que sempre teve ali também, são amparados pela lei, né? Nós temos os nossos fotógrafos, nós temos um circo em Tucuruí, então é muito segmento para que seja atendido. E a nossa ideia é exatamente essa, que esse dinheiro possa efetivamente auxiliar nesse momento tão difícil a toda essa classe cultural que Tucuruí possui, a partir de um levantamento que deve ser feito. Um grande exemplo, né, professora, que a gente percebe momentaneamente é justamente a questão das quadrilhas. Nós estamos em pleno, né, mês das festas juninas e esse ano, infelizmente, não teremos as apresentações nas ruas, nos bairros, até mesmo nas escadarias da Santo Antônio. Essas pessoas, assim como outras também que trabalham com a parte da cultura, estão paradas. E muitos desses aí que trabalham com isso é a sua principal fonte de renda. E essas pessoas, naturalmente, que precisam nesse momento desse auxílio, porque não estão podendo trabalhar, até mesmo porque a orientação é que a gente fique em casa, não é isso? Isso, você deu aí um dos exemplos que, inclusive, estão contemplados, né, nessa lei, os eventos da festa junina, os eventos do carnaval, porque você imagina, quando você fala num evento junino, não é só aquele grupo junino, aquele boi que está ali pronto. Tem todo um aparato por trás de adereços, os coreógrafos, as costureiras, os artesãos. É muita gente que é envolvida em qualquer evento cultural. Então, essa rede de produção cultural é que precisa ser mapeada, porque a lei ela contempla vários pontos. Então, você tem desde o auxílio emergencial, que é aquele de R$600, que segue, inclusive, os mesmos padrões do governo federal, com a única diferença, porque você tem que realmente provar que trabalha na área, isso tem uns 2 anos que eles pedem pela lei. Se você tem um espaço que trabalha com arte, que trabalha com cultura de uma maneira geral, você está contemplado por essa lei. E o interessante é que, às vezes, as pessoas ficam preocupadas, porque eu tenho um espaço, mas ele não é regularizado, eu não tenho CNPJ. Não importa. Como é uma lei emergencial, a burocracia é a que menos precisa não estar nesse contexto. Então, se você tem esse espaço, você tem como provar que você executa ações de cultura, sem dúvida nenhuma você pode ser amparado por essa lei. E a partir dos editais também. Os editais são outro foco
que o poder público pode gerenciar e, a partir disso, mostrar para esses artistas. Mas precisa fazer esse mapeamento, que a gente chama dessa rede, né, de conexões de cultura, para que o município saiba exatamente quem são os atores que contemplam a nossa lei. Muito obrigado, professora Rosa Monteiro, pela sua participação, falando desse assunto tão importante aqui para a cultura, não somente de Tucuruí, mas de todo o Brasil, porém que a gente precisa estar atento, precisamos também estar nos aprofundando para saber exatamente o que devemos, né, fazer diante de uma situação como essa. Muito obrigado, professora. Nós chamamos mais uma vez a atenção de vocês que trabalham com a parte da cultura, que possam pesquisar, possam procurar saber a respeito desse PL, porque é muito importante para todos. Cresce o número de contaminados por Covid-19 e autoridades voltam a alertar sobre os cuidados. Muito boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Oswaldo. Esse número de 731 casos confirmados aqui no município de Tucuruí e mais de 60 mortes acaba assustando e também preocupando as autoridades. A gente conversa agora com a doutora Cecília Ranieri para termos mais informações acerca desse número que infelizmente está crescendo pela falta de consciência da população que não está seguindo, né, como orienta a própria OMS, né, doutora? Boa noite, Paco. Esses números estão aumentando a cada dia devido à população não se conscientizar, apesar da gente estar dando todas as orientações, né? A abertura do comércio também favoreceu, não pelos comerciantes, que eles estão tomando todas as providências. O problema é a comunidade, a população, ela não está seguindo as orientações que a vigilância passa, que é só uma pessoa, se estiver fazer compra, basta ir uma pessoa, não precisa ir toda a família. E a maioria das pessoas está indo toda a família para a rua. Então, não vamos fazer isso, porque a tendência é aumentar esses números. A vigilância está nas ruas, verificando se o comércio está tomando as medidas protetivas, conforme orientações. Tem alguns comércios que estão, né, outros não. Já notificamos 195 comércios, né, que não estavam tomando as medidas, né, protetivas. E, principalmente, na periferia, porque a periferia acha que não vai acontecer nada, então não vai, a vigilância não vai até eles, então eles não estão usando máscara, não estão usando álcool, então por isso que eles foram notificados, né? Nós já passamos todas as orientações. Então, nossa equipe está na rua com frequência, passando orientação, mas só que nós precisamos da ajuda da comunidade. E se a comunidade não ajudar, fica muito difícil, porque a própria comunidade, se tiver numa fila, a fila não tiver o distanciamento, eles mesmos podem falar, podem orientar. Então, e não ficar em aglomeração. Se no supermercado estiver numa gôndola, tiver mais de 4 pessoas, vê que está aglomerado, fala, colega, vamos sair, vamos para o outro. Então, não fiquem lá, saiam, porque se todos fizerem a sua parte, nós não vamos ter esse índice que está aumentando a cada dia. Então, nossa tendência é diminuir, mas nós precisamos que a comunidade colabore. E se a comunidade não colaborar, nós vamos ter só aumento de casos e aumento de óbitos. Porque a gente não sabe se as pessoas estão tomando cuidado ao chegar em casa, as pessoas que têm idosos, né? Porque o que está acontecendo? Os idosos, eles têm medo de ir ou na ponte ou então na UPA, do Covid, né? Eles têm medo de ir, de não estar e contraírem. Mas, ao sinal dos primeiros sintomas, principalmente idoso e quem tem comorbidade, tem que procurar atendimento médico para justamente entrar logo com o tratamento, né? Como tem pessoas que esperam ter o teste, querem fazer o teste para ver se está ou não, para poder ir se consultar. O teste não é para fins de tratamento, é só para fins epidemiológicos e para saber depois se realmente foi o coronavírus. Mas tem que entrar imediatamente com o tratamento. Por isso que tem que procurar ajuda médica, tem que consultar para poder começar o tratamento. Porque em idoso e quem tem comorbidade, a doença evolui muito rápido. Doutora, aqui em Tucuruí, assim como em todo o Brasil, os casos continuam crescendo dia após dia.
o isolamento social nesse momento é, sim, sem sombra de dúvidas, o melhor tratamento, né? É você evitar de contrair essa doença. Aqui em Tucuruí nós tivemos a informação de que a vigilância recebeu denúncias até de quadrilhas, grupos juninos que estariam ensaiando, né? E sendo que a gente nem vai ter o Festival Junino deste ano. Foi, recebeu denúncia, inclusive foi a equipe lá. Nós recebemos denúncias de pessoal em quadra de esporte, jogando, sem máscara. Então, nós não estamos vivendo uma normalidade, nós precisamos manter o isolamento social para a gente conseguir baixar esses números, porque se não tiver o isolamento social, nós não vamos conseguir baixar. E, infelizmente, muitas pessoas já morreram por conta do coronavírus. Em Tucuruí, nós temos hoje cerca de 63 casos de mortes confirmadas pela doença. Outros ainda estão aguardando os resultados. É um número muito alto para uma cidade com cerca de 110 mil habitantes, como é Tucuruí, né? É verdade, é um número muito alto, né? Então, é como eu repito, nós precisamos diminuir esse índice, mas para nós diminuirmos, nós precisamos da ajuda da população, porque se ela não ajudar, nós não vamos conseguir diminuir. A tendência vai ser só aumentar dia após dia. Muito obrigado a doutora Cecília Ranieri pela participação aqui com a gente. É isso, todos em casa, nada de reuniões sociais, partidas de futebol, deixem para depois. Aquelas reuniões também em pontos turísticos aqui da cidade também não é interessante nesse momento. O momento agora é da gente se cuidar, da gente se prevenir contra essa doença, que infelizmente já levou várias pessoas aqui no município de Tucuruí. O que a gente trabalha hoje e pede é que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações. Vamos ao boletim diário do Covid-19. Vamos ao boletim epidemiológico do último dia 11/6. Casos confirmados são 731, descartados são 606, em análise são 10, recuperados são 250, óbitos são 63, monitorados que receberam alta 865 e atualmente monitorados são 2.087. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!